Bem-vindo ao Papo de Engenharia com Renata Gomes. Esse podcast é para vocês, engenheiros, arquitetos, síndicos e todo profissional ligado à construção civil. Toda semana a gente traz um conteúdo novo e significativo para o nosso podcast, para a nossa área de atuação. E hoje a gente vai falar sobre a importância da engenharia diagnóstica em projetos de alto padrão. Para isso, eu trouxe uma especialista com mais 15 anos de experiência. Ela é arquiteta, especialista em produção de espaço, além de fazer um MBA em arquitetura de alto padrão em São Paulo. Olha só o gabarito dessa profissional. Seja bem-vinda, Simone, ao nosso Papo de Engenharia. Ai, Renata, muitíssimo obrigada. Adorei sua casa nova, podcast maravilhoso. E é isso, a gente está aqui para contribuir e bater um papo bem interessante, né, da engenharia de diagnósticos com arquitetura de alto padrão. Pois é, Simone. Simone, essa associação eu acho que é muito significativa, né? Arquitetura de alto padrão, a gente tem uma engenharia diagnóstica associada a isso. Mas antes, eu queria que você passasse aqui para todos que estão nos escutando. O que é que vem a ser, Simone, essa arquitetura de alto padrão, né? Essa arquitetura de luxo? A arquitetura de alto padrão, né? Quando a gente fala alto padrão, as pessoas já associam o que vai estar dentro do imóvel, dentro do apartamento, né? Algo de valor. Mas eu acho que antes disso vem a experiência, vem o que a gente pode proporcionar para os nossos clientes. E uma das coisas que a gente pode proporcionar para os clientes é fazendo esse diagnóstico e a compatibilização dos projetos, que eu digo que é um projeto programado. Certo. Né? Quando a gente tem um projeto programado, eu acho que tudo flui, né? Programado no escritório da arquitetura, com a parte de engenharia e com todos os fornecedores. Né? Então, assim, se todos os três estiverem alinhados por experiências próprias e recentes, é fundamental, é fundamental, né? E tudo dá certo. Ô, Simone, quais são esses três que você diz que são mais importantes? Seria o arquitetônico, o estrutural? Quais são? Quando é construção, né? Quando é construção de casa, o arquitetônico tem que estar alinhado com o estrutural. Certo. Não tenha dúvida sobre isso. E com todos os outros complementares. Tá. Elétrico, hidráulico. Isso, com tudo isso. Tá. Ok, mas eu estou falando também assim de reformas de apartamentos. Tá. Que quando a gente pega um apartamento, que você sabe que a gente pega só que é personalizado para o cliente, que é um cliente de alto padrão, ele vai fazer de acordo com as necessidades da família dele. Certo. E praticamente ele pega só a lâmina, né? Como certo. se fosse um terreno, um apartamento. Certo. Então, aquela personalização, né, para o cliente é um alto padrão. Mas para que isso aconteça, e de alto padrão, tem que estar tudo conectado. É verdade. O que é que tem que estar conectado? Né? O projeto do escritório, né, alinhado com o que o cliente pediu. Depois disso, compatibilizar com a parte da engenharia, que a gente manda para a construtora e vocês da construtora começam a analisar todos os projetos. O hidráulico, o elétrico, o luminotécnico, né? Climatização, tudo. Automação. Então, essas plantas todas têm que estar todas conectadas. Fora isso, a parte dos fornecedores tem que estar alinhado, né? Tem que estar todo mundo alinhado, porque todo fornecedor ele vai emitir um caderno técnico. Então, esse caderno técnico tem que estar alinhado com o escritório e o escritório alinha com a construtora. É verdade. Então, se a gente tem essa dinâmica, essa engrenagem certinha, tudo flui, né? Tudo flui. Eu tenho uma experiência agora recente de um apartamento agora que da Colico foi entregue, cliente assim, e ele estava assim, Simone, que perfeição. Assim, encantado, porque assim, deu tudo certo, né? Foi um processo de 2 anos que eu comprei um apartamento na planta, e assim, tô super encantado, porque tá tudo alinhado, assim, tá tudo indo perfeitamente, deu tudo certo da obra, assim, o cliente só viu pronto, praticamente. É muito satisfatório, né, Simone? Muito satisfatório. Ô, Simone, quais são as características essenciais que diferencia um projeto de alto padrão para esse outro projeto mais tradicional? É isso que eu digo. Os projetos que são tradicionais é quando o cliente também não corresponde, não faz os prazos do que a gente quer. Porque para a gente fazer isso que eu falei, o cliente também ele tem que estar em harmonia com todos os fornecedores
e fechando em tempo hábil com todos os fornecedores para que tudo isso esteja conectados. Quando você pega um cliente, o escritório de arquitetura faz sua parte, né? Entrega para a parte de engenharia. Ok. Então, a parte de engenharia vai fazer tudo de acordo com o que o escritório passou, e se tiver alguma viga, alguma coluna, a gente vai alinhando com o escritório, ok. Mas, algum shaft, né, Simone? E algum shaft, exatamente. Mas aí acontece o seguinte, se por acaso... E aí ele tem um projeto definido de perspectiva, né? É isso que eu quero. Só que quando vai para valer, aí ele não fecha naquele momento que tem que ser fechado, porque tudo existe prazo na obra. Tudo tem prazo. Né? Mas, assim, alguns clientes entendem e outros não entendem. E aí, quando não se faz a parte do cliente que fecha no prazo, com aquilo que ele já está visto, já está batido o martelo, quando vai realmente para algum fornecedor, tem alteração. E quando tem alteração, a parte da engenharia já está pronta. Porque ele já aprovou, ele não tem como mudar mais. E é por isso que eu digo que tem que estar tudo conectado. Entendeu? Aí tem retrabalho. Retrabalho, que eu digo, não é nem retrabalho, é retrabalho de valores, na verdade, né? Porque vai pagar duas vezes uma coisa que podia só ter pago uma. É verdade. É desafiante, né? Isso. Ô, Simone, quais são os principais desafios que você enfrenta quando você vai projetar um alto padrão? Principal desafio. Estou lembrando agora de desafios, que é da minha outra experiência. Foi tão maravilhosa que eu não estou lembrando. Eu acho que o desafio foi esse agora, que eu acabei de falar para você, Renata, sabe? Eu estou lembrando agora também de uma cozinha que ficou muito legal, assim, de uma reforma, de um apartamento que eu até acabei de postar, de 45 metros quadrados, cozinha, área de serviço, um apartamento à beira-mar. Teve um desafio. Por quê? Justamente isso que eu te falei. A parte... do fornecedor, demorou a fechar e depois, assim, e aí teve uma complicação, assim. Eu acho que também, assim, você tem que... na verdade, você tem que estar alinhado com profissionais que lhe dê um respaldo, né? Que você tenha... não sei nem se é essa a palavra. Eu acho que é isso mesmo, um respaldo, né? É porque, assim, os fornecedores têm os prazos deles, né? Isso. Então, assim, você tem que meio que se antecipar... Isso. Para que não demore tanto a entrega desse material. Isso. E tudo que você vai comprar, tem, como você falou, tem um caderno técnico. Que esse caderno técnico interfere na infraestrutura total, né? Total. Porque a marcenaria, ela está relacionada com a parte do luminotécnico. E às vezes eles deixam para fechar por último, né? Isso. Tipo a marcenaria. Não pode. Você tem que fechar no início tudo. Porque o ideal, quando não se é um projeto programado de uma construtora, vou fazer uma reforma na minha casa, o ideal é comprar tudo antes e começar a reforma. Porque uma das coisas também que acontece, você começa a reforma, quebra tudo numa casa, sem ter comprado nada. Aí você vai atrasar todo o processo. Né? Então, assim, você vai atrasar tudo. O ideal é fazer um cronograma, ter, em primeiro lugar, aprovação do projeto, compatibilizar o projeto, né? E orçamentos. Com os orçamentos fechados e, contudo, com data prevista de entrega, é que se começa a mexer. A mexer, né? Isso. Sobre a arquitetura, né? Eu sou fã da arquitetura. Eu sou engenheira, mas eu admiro demais a arquitetura. Vê esse ambiente aqui como tá lindo, né? É maravilhoso. É arquitetura. Então, por mais que a gente entenda, mas eu não teria essa habilidade para fazer essa harmonia de ficar um ambiente tão bonito, né? E eu acho muito interessante que minha irmã, ela é arquiteta, né? Foi a Rita que fez. Foi a Rita, maravilhoso. E ela fala muito isso, né? Ela fala muito que às vezes eu quero, por exemplo, eu quero trocar só essa luminária. Ela disse que tem que pensar no ambiente como um todo, né, Simone? Como um todo. É um cenário completo. É o cenário né? completo. Não é só a luminária, não. Não é só a luminária. Ela tem que pensar. Que móvel ela vai botar aqui, né? Assim, o que é que vai botar ali para poder tudo compor. Interligado, né? Porque, assim, às vezes quando... Já até me aconteceu, mas, assim, muito lá atrás, eu nem tenho lembrança de quando foi. De uma pessoa querer, assim, um só detalhe, como você falou, que pediu a sua irmã. Mas, assim, esse detalhe não vai querer... Ela quer só achando que aquele detalhe vai atender as expectativas que ela quer um ambiente todo transformado como esse aqui, né? Mas aí não vai. Então, assim, quando o arquiteto entra, de fato, num ambiente, eu, pelo menos, eu consigo já imaginar ele todo
meu olhar eu acho que é 360 graus. Então, eu já consigo imaginar todos os detalhes, lógico, de acordo com o perfil do que o cliente quer, né? Como é trabalhar com clientes, né? Falando de personalização, né? Você atua muito nessa área de personalização. Cada vez mais as construtoras, não, nem todas as construtoras, né? Mas tem a construtora Colio que trabalha muito com a personalização do apartamento do cliente. Ele quer que o cliente receba o apartamento dos seus sonhos, né? Só não mexe em elemento estrutural. No mais, o que puder ser mexido, a construtora mexe, né? Com isso, gera aquela expectativa do cliente. Como é para você, como arquiteta, trabalhar com essas expectativas dos clientes de alto padrão, Simone? Trabalhar realmente gera uma expectativa porque você fica livre, né? Porque dá essa liberdade para você mexer, para você fazer de acordo com o sonho, com o que ele idealizou, com a metragem, com o que ele imaginou. E eu acho que a partir do momento que você tem um bom O cliente, quando você tem um um bom projeto. Tá fugido agora da minha mente. Não é um bom projeto. Quando você tem um questionário, Tá. né? Um checklist. Um checklist. Tá. Que você faz um brief. Tá. É isso. Tá, Essa é a um palavra brief. que tinha Tá. fugido. Você faz ele muito bem feito, né? Você consegue realmente extrair, de fato, o que o cliente quer. Com certeza você vai atender todas aquelas expectativas do cliente, entendeu? Não tenho dúvida sobre isso. Ô, Simone, tem vários tipos de clientes, né? Tem aqueles clientes indecisos, tem aqueles clientes decididos, tem aqueles clientes que são arquitetos, né? Tem aqueles clientes engenheiros. É muito interessante, né? Que eu digo isso, que eu passo por isso da engenharia. Com certeza, passa comigo. E aí, como é a Simone lida com os diversos tipos de clientes? Eu acho que, assim, eu acredito muito, Renata, que os nossos clientes, a maioria, ele tem um perfil muito direcionado com o nosso, né? Às vezes eu faço até orçamento com outras pessoas e eu digo, fique tranquilo, porque, assim, são profissionais que são maravilhosos, estão no mercado, então, assim, você vai fechar com quem o seu coração se identificar e com quem você se identifica, o jeito, né? Não adianta, é uma relação que se constrói, muito tempo você com o cliente. E eu sou do tipo de arquiteta que eu começo e eu termino no mesmo ânimo. Entendeu? Eu escolho, eu digo que eu escolho a cor do pré que vai ficar atrás do quadro. Tá. Entendeu? Então, assim, esse é o meu perfil, esse está no meu DNA. Eu só consigo fazer arquitetura desse jeito, entendeu? Então, é isso. Então, Você já admitiu algum cliente, Simone? eu já demiti. Eu já. E, assim, engraçado, né? Porque, assim, faz muito tempo isso. Mas eu demiti. Eu devolvi os cheques. E foi, Simone. Eu sou, assim, muito segura, muito certa do meu posicionamento com o cliente e do que é melhor para ele, né? E, assim, e muito correto. Eu acho que, assim, o mundo é tão pequeno, sabe, Renata, que não adianta você estar inventando uma história que não é real. Porque eu nem digo Maceió é pequeno. É o mundo que é pequeno, né? Você viaja daqui para fora do país, você vai encontrar gente que é conhecido, que alguém lhe conhece. E se alguém conhecer a Renata, tenho certeza que vai falar da Renata que eu conheço. Né? Não existe duas versões das pessoas. É muito engraçado isso. Então, como eu tenho, assim, eu sempre faço o melhor para o cliente, sempre direciono de um jeito. E aí, essa cliente, eu não lembro qual foi o certo, juro a você que eu não lembro agora, mas eu demiti. Eu não lembro o que foi. Eu não lembro. Mas Mas, assim, é muito raro. Os meus clientes, na verdade, tipo, eu tenho clientes que sempre têm projetos para mim durante o ano. Tem 2, 3, são clientes que investem, estão sempre mexendo na casa de praia, mexendo filho casa, não sei o quê. Então, assim, é uma carteira que está sempre se renovando dentro da própria família, entendeu? É isso. Isso é gostoso, né, Simone? Maravilhoso. Simone, eu vou trazer um pouquinho para a minha área de atuação, né? Você sabe que eu trabalho na área da engenharia diagnóstica, né? E a engenharia diagnóstica é aquela área que avalia de forma minuciosa as possíveis falhas e os possíveis riscos nas edificações. O nosso intuito é fazer com que diminua os riscos
Com isso, não perca o desempenho da edificação, muito menos a segurança de todos os moradores e de todos os usuários daquela edificação. Eu estou aqui hoje associando a engenharia diagnóstica com a arquitetura de alto luxo. A arquitetura de alto luxo, ele trabalha com projetos megalamaníacos. É assim que se diz? Exatamente isso. Projetos inovadores, com alta tecnologia, com atendendo às ideias, né, do cliente. Muito personalizado. Enfim, muito personalizado. Eu queria, Simone, você, como profissional de arquitetura, como é que você pode associar uma boa engenharia diagnóstica para que esse projeto de alto padrão não venha causar problemas para esse cliente final? Você falando agora da parte dos megas projetos, né? Eu estou estudando agora em São Paulo, como eu estava falando com você, de 2 em 2 meses, às vezes de 45 dias a gente está lá, né? Porque eu tenho uma colega minha que está indo comigo também. E a dimensão dos apartamentos que a gente vê são coisas assim grandiosas e tudo conectado, né? Certo. Justamente com a parte da engenharia de diagnóstico, né? A parte de engenharia é fundamental, que é fundamental. Né? Para o seu sucesso, né? É fundamental. Não existe, entendeu? Para todo aquele cenário ficar pronto depois de 1 ano e meio, depois de 2 anos, é na parte cinza que tudo acontece. É isso que chama verdade. a parte cinza, é a parte cinza. Exatamente. A parte cinza é que os donos dos apartamentos compraram, digamos, um apartamento de 200 metros quadrados. Quando eles chegam lá na construtora que está na parte cinza, ele não acredita que aquele apartamento tem aquele tamanho. Né? Ele chega assim no quarto dele, que olha e faz, às vezes está só apenas demarcado, chiquinho, né? Aí eles ficam tristes. Ficam decepcionados. E a gente tem que explicar. Não, todo cliente sente assim, é porque está tudo cinza, né? A gente chama que é a obra cinza. Que é a obra cinza. Eu estou fazendo uma casa também agora super extensa, eu fui visitar agora, e assim, eu tinha ido, a última minha visita, estava tudo cinza. E a cliente também. Aí quando a gente chegou lá, agora que a gente está fazendo as paredes todas de gesso, né? Fazendo um reboco de gesso. E ela, meu Deus, ficou muito grande. Eu digo, não, mas eu sabia que ia ficar grande. Mas assim, parece que ele duplica, né? É incrível mesmo. É incrível. Isso acontece mesmo. Acontece mesmo, né? Simone, vamos trazer um pouco a tecnologia aqui para o nosso bate-papo, né? A gente sabe que a tecnologia é aliada em todos os ramos. No ramo da engenharia diagnóstica, você sabe que existem equipamentos que a gente utiliza que vai nos auxiliar quando a gente vai fazer o diagnóstico de alguma situação. Principalmente quando a gente fala de vazamentos, né? Existem equipamentos que detectam qual é a parte daquela alvenaria que está tendo vazamento. Isso, Simone, faz com que a gente evite maiores transtornos dentro de um apartamento. Aconteceu recentemente em uma vistoria que eu fui fazer, que a gente imaginava que era num local que não tinha nada a ver. Se não tivesse... É um aparelho, é um aparelho, são aparelhos. Tem detector de umidade, tem câmeras termográficas, que vai detectar... Ele consegue visualizar. Consegue detectar o nível de umidade que está naquela parede. Consegue detectar como é que está a temperatura. Então, e através já vai certo, né? já é bem mais assertivo, né? O nível de precisão é bem assertivo. Entendi. E eu vivenciei um caso que eu ia quebrar o banheiro de um apartamento vizinho, o banheiro da suíte master, de um apartamento vizinho, que não tinha nada a ver. E aí, de posse com esse apartamento, era onde? Na pia da cozinha de outro apartamento. Diga aí, era a tubulação de água fria daquela bancada da cozinha do apartamento vizinho. Diga aí que transtorno. De transtorno, porque você nunca ia saber, porque você estava num ambiente que não era... E a água, ela procura o caminho mais fácil. Não quer dizer que uma água está saindo daqui, que ela necessariamente vem desse ponto de cima. Entendi. Ela pode vir do lado oposto, que não tem nada a ver. A água, ela vai procurando queda até ela sair, né? Entendi. Enfim, então a tecnologia, ela se torna nossos aliados. Eu queria saber, para a arquitetura de alto padrão, qual é a tecnologia maior? Qual é a maior tecnologia que é a sua aliada, Simone? A tecnologia da gente, assim, você falando, essa tecnologia que é justamente que é uma tecnologia que nos ajuda também. Né? Essa tecnologia que você está falando, que é
preventiva e, assim, que nos ajuda totalmente. Mas a nossa tecnologia é a tecnologia quando a gente vê do feito, do usual, da gente usando o produto, que eu digo que é a parte da automação, né? Então, essa tecnologia, a maioria dos apartamentos, eles estão todos tecnológicos. Esse último apartamento também que eu fiz, ele está totalmente tecnológico, né? Assim, isso dá uma imponência no projeto, uma imponência, né? No projeto, isso repercute, né? no projeto, né? Isso. Dá uma valorizada, assim, você valoriza o projeto, né? Você valoriza o profissional e o cliente fica super satisfeito, né? Porque tá tudo ali no celular dele. Ele tá na casa de praia, ele tá comandando a casa dele. Né? Tá comandando a casa dele. E esse cliente, ele exigiu, assim, particularidades no projeto, na parte da automação, incríveis. Pra você ter uma ideia, a cozinha dele é toda automatizada. Então, assim, ele consegue desligar toda a parte dos elétricos, tudo no celular. Então, assim, isso é um conforto, né? Você, às vezes, esqueceu, não sei o quê. Ou tá na dúvida que existe isso, né? Então, com esse conforto, você consegue controlar tudo na automação. É muito bom isso, viu? Perfeito. É a tendência, né? Hoje você vê nos prédios a própria portaria remota. Já começa através da portaria remota, né? Já começa no acesso ao condomínio, seja pelas garagens ou seja pela portaria. Tudo automatizado, né? Tudo automatizado. E dentro também, né? Na área comum. Eu fui agora em 2 apartamentos que foram entregues com construtoras diferentes. Não, 3. E os perfis da área comum é o mesmo. É o mesmo. Porque para você entrar na academia, para você entrar, tudo é facial. Né? Hoje a gente não se vê mais com chaves, né? Não. Até aqui no estúdio mesmo, quando a gente alugou essas salas, né? A porta era chave. Minha gente, não existe mais. Não, esquece. Minha gente, a gente de imediato, a gente colocou uma fechadura eletrônica ali, onde a gente abre com a nossa digital e no celular. E no celular. Né? É muita praticidade, né? É o que a gente busca hoje em dia. A título de projetos em si, a fase de executar projetos, existe alguma tecnologia que está aliada a você nessa parte de execução, Simone? Isso porque antes se desenhava projeto até em mão, né? Até a mão. Você pegou essa fase? Não peguei profissional. Né? Porque não, eu já fui da direto, faculdade. Mas na faculdade, os projetos... Eu tenho foto disso. Eu sou formada há 16 anos, fez agora em junho. 5 de faculdade, diga... uns 18, 19 anos. Os projetos eram feitos. Hoje, na faculdade, não mais. A minha irmã, a Rita, tinha... Lá em casa, tinha aquelas pranchetas bem grandes que Painho botou no quarto de serviço para ela trabalhar lá. Com aquelas réguas. Eu tenho uma foto dessa. Ela desenhando com aquelas canetas de nanquim. Ela tinha... Nanquim, né? Nanquim. Ela tinha aqueles estojos que tinha as penas, né? Agora, eu vou lhe dizer um negócio. Essa época... Diga aí, Simone. É uma época que, para a realidade do hoje, como o tempo é muito veloz, não dá. Mas é uma época que se aprende muito, né? Porque é uma coisa, você está desenhando na mão e você está tendo noção do desenho. Hoje em dia, eu tiro isso pelas experiências dos estagiários que passam pelo escritório. Eles fazem, mas é muito de 3D, é muito de perspectiva, não tem muito noção de medida, na verdade, entendeu? Sim. Lógico que está ali para aprender, não é um profissional formado, né? Mas, assim, você nota que é muito espacial. Na minha época de estudante, a gente era mais de medida, mas era mais de medida porque a gente estava ali na mão, fazendo, é diferente, entendeu? Mas, assim, veio para complementar e para ajudar, né, todos esses softwares, todos esses programas, e é isso. É porque você mostra o que o cliente quer ver, né? Isso. Essa nova tecnologia. E é o que vende, né? A tecnologia dos vídeos. Você faz ainda em CAD, Simone? Não faço mais. É a tecnologia BIM. Isso, em BIM. Não faço mais em BIM e faço muito perspectiva. Não faz mais em CAD? Não faz mais em CAD. Faz em BIM, exato. E as perspectivas e os vídeos é o que, sinceramente, se vende um projeto. Porque é o que o cliente consegue entender, né? Quando a gente entrega os projetos técnicos, com as plantas técnicas, são de 10, um cliente vai ser técnico e vai conseguir entender aquelas plantas. A maioria, ele vai só entender imagens. Não, né? Eu pego clientes já na construtora que não entende nada. Quando vê pronto, faz, oxi, era assim, agora que eu estou entendendo. Agora que eu estou entendendo. Porque a minha arquiteta... porque a minha arquiteta estava ensinando e eu não entendi nada. Não tem noção. Você tem que ver, sentir o 3D, né? Mas eu acho que com essa tecnologia dos vídeos,
eu estou fazendo, a partir desse ano eu comecei a fazer vídeos para o cliente e realmente, de fato, entender o percurso de como vai ser de estar dentro da casa dele, nessa experiência. Vixe, que coisa boa. É muito legal, depois eu vou até mostrar. Massa. Bem interessante. Os clientes ficam assim... Encantados. Exatamente isso. Isso é encantar o cliente, né? Hoje a gente tem que... Hoje a gente está trabalhando muito isso, né? De encantar o cliente. A gente trabalha, né? Tanto na minha empresa como na construtora. A gente tem esse diferencial de atender bem o cliente. Às vezes são coisas óbvias, né? Simples respeito, a simples comunicação. Hoje, às vezes, eu vejo que falta comunicação. Né, comunicação. Você dizer coisas óbvias, você dar satisfação. Você respeitar. Eu acho que você está pronto ali, disponível. Você está disponível para as pessoas, para o cliente. Eu acho que é um respeito. Eu acho que é isso. É verdade. Isso. E na arquitetura, imagina, a cliente receber, né? Contratar um projeto e ela já se vê dentro da própria casa da pessoa. Isso é encantador. É maravilhoso, é incrível, né? É incrível. Quando a gente fala, assim, de projetos de alto luxo, né? Eu digo... Isso ontem mesmo eu participei da reunião de um condomínio que a gente entregou um prédio de alto luxo, que foi ali o New Time. Você já teve a oportunidade? Tem clientes lá, né? A gente fez cliente. E assim, antes da entrega, eu estava vendo, assim, já estava se formando a parte do hall social. Ficou incrível. Ficou incrível, né? Ficou maravilhoso. Então, a gente sabe como é importante se ter uma manutenção preventiva. Estou trazendo também, de novo, para a minha área da importância da manutenção preventiva. Todo episódio que eu gravo, Simone, eu falo dessa importância. Porque, para conscientizar a todas as pessoas que estão nos assistindo, como é importante fazer as manutenções do seu imóvel. Pense o seguinte, você compra um carro novo, eu não canso de dizer isso. Você não faz a manutenção do seu carro? Porque senão você perde a garantia desse bem. A mesma coisa é do seu imóvel. Se precisa fazer a manutenção preventiva do imóvel. Não espere fazer a manutenção corretiva. A manutenção corretiva, além de fazer você gastar mais, vai danificar mais a estrutura do prédio. E com isso você perde o desempenho. Isso não é bom para o seu imóvel. Então, vamos ficar atenta e fazer a manutenção preventiva. E eu quero trazer isso para o alto padrão. Se para todos os imóveis, de um modo geral, é importante se fazer uma manutenção preventiva, o de alto luxo, o de alto padrão, é obrigatório. É obrigatório, né? Porque você está dizendo aí que tem a preventiva e a corretiva. Imagine a quantidade de metro quadrado para uma corretiva. Né? Então, você vai ter um custo... Um custo muito maior. Muito maior. Né? Então, assim, é uma conta simples. Não precisa nem se esforçar tanto, né? E você investiu tanto para ter aquele projeto bonito, né? A gente está falando assim da estética. A gente vai deixar com que uma simples ausência de uma manutenção, você perder aquela qualidade? Não. Então, jamais. assim, a gente já tem que pensar, né? Seja o condomínio, seja o dono de um proprietário, da importância de se fazer essa manutenção, né, Simone? É importante. Simone, você já vivenciou em algum projeto seu, em algum cliente seu, que você fez aquele baita de um projeto, né? Onde o cliente gastou fortunas, né? E por falta de manutenção, ele teve um prejuízo grande no seu imóvel. Você já vivenciou? Você tem alguma historiazinha assim para contar? Não tenho história dessa, você acredita, por falta de manutenção. De manutenção, né? É porque você trabalha muito com prédios novos, né, Simone? Trabalho muito com prédios novos e isso. Eu acho que também poderia acontecer com prédios mais antigos. É verdade. Que aí precisa de uma manutenção. Mas aí você tem essa consciência que você precisa dizer para os seus clientes. Se você não tem, Simone, comece a ter essa consciência. Vou começar a ter. De quando entregar um projeto para os seus clientes. Os novos a gente tem, porque já existe. Né? Esse manual, tudo isso. Mas os apartamentos que são mais antigos, eu vou começar a adotar isso. Essa abordagem. Nos prédios novos existe o manual do proprietário, né? Isso. Porque o manual do proprietário é um guia que ele vai ter com as especificações de todos os... garantia de tudo que de tudo, né? Ele tem as especificações de todos os materiais. Por exemplo, ele contratou a Simone como arquiteta e ele quis mudar
revestimentos, ele quis mudar torneiras, ele quis mudar a tinta da parede. Então, no manual, ele vai ter que receber Entendi. um manual do proprietário específico do apartamento dele. Se essa reforma foi feita pela construtora, cabe à construtora fazer todo esse manual com essas especificações Perfeito. dos materiais, com a especificação, Todas as modificações pronto. que construir, demolir tudo, né? E também os cuidados de uso e as manutenções preventivas de cada sistema daquilo Com ali. os prazos, né? Com os prazos. Aí vamos lá, Simone, que já cabe para você ter essa orientação. Se não for coberta, se não foi uma reforma que foi feita pela construtora, se foi feita depois por outro profissional, cabe ao seu cliente contratar um profissional habilitado para fazer um plano um manual do proprietário daquele imóvel De acordo com o projeto que foi executado. que foi executado. Entendi. Tá certo? Porque isso vai ser um guia que ele vai ter para que ele mantenha a integridade do seu imóvel. Perfeito. Então, assim, isso valoriza isso o imóvel, valoriza. né? A Isso gente sabe que valoriza. a ausência de manutenção, além de desvalorizar o imóvel, vai gerar mais custos. Mais custo. E quanto mais alto o padrão, o maior o custo aumenta. Isso. E imóvel é uma coisa que, assim, ele tá sempre para mais, né? Nunca É, desvaloriza. Nunca desvaloriza. Então, se você cuida, se você mantém, se você faz as manutenções, a tendência é sempre para mais. Muito mais. E o contrário é verdadeiro, né? E o Você contrário às é verdadeiro. vezes é vê, verdade. né, um imóvel totalmente E o contrário é verdadeiro. É verdade. É verdade. Simone, a gente está batendo aqui um papo bem gostoso. E eu queria saber quem é Simone Cavalcante. Vamos lá. A gente está aqui falando sobre engenharia, sobre arquitetura de alto luxo. Simone, especialista, mais de 15 anos no mercado. Mas quem é Simone Cavalcante? Simone Cavalcante, formada, né, como você falou, a 15 vai fazer 16. Eu digo que 15 é a conta certa, viu, Renata? Eu acho que dá uma credibilidade, não precisa aumentar mais isso, não. Mas tem 16. Formada em arquitetura, né, como você falou, e urbanismo, especialista em produção de espaço, como você falou na abertura também, com MBA agora em São Paulo, de alto padrão. E recentemente, né, agora também empresária. Que bom. Né? Eu estou com a parte de iluminação, né? Na parte também que também está inserido no universo da arquitetura. É um novo desafio, mas é um novo desafio que eu acho que a gente até no começo eu conversei, é uma coisa que eu já pensava, né? É um caminho para onde a Simone Cavalcante ela quer chegar, entendeu? É isso. Simone, e você sempre pensou em fazer arquitetura? Como foi? O que te levou a fazer arquitetura? Sempre pensei em fazer arquitetura. Peraí, sempre que eu digo... Assim, sempre gostei de desenhar. E a minha mãe sempre gostou, assim, de arrumações de casa, de trocar sempre os móveis de lugar. Eu acho que isso... Me despertou. Me despertou, né? Mas antes disso, eu sempre amei também esportes. Tá. E Então, aí pensei em algum momento ser, que nem existia personal na época, né? Era ser professora, educadora física. Só que aí eu disse, não, eu quero uma coisa mais chique. Aí disse, como eu gosto de desenhar, é arquitetura. Aí assim, já fiz arquitetura e é isso. Tô aqui, sempre fiz e sempre sabia que era isso que eu queria, muito segura. Entendeu? Já pensou a Simone personal? Se vê como personal, Simone? Não vejo. Agora eu amo treinar, você acredita? Eu também amo. Eu amo treinar e assim, mas Renata, juro, se eu não fosse arquiteta, talvez eu seria personal, assim, mas personal e outra profissão que eu digo, eu acho que às vezes as pessoas fazem essa pergunta que você fez, aí eu digo, mas nunca passou na época, quando eu era nova, psicologia, mas hoje eu amo psicologia, amo. Que massa. Eu amo esse universo, né, da mente humana, que cada universo é uma mente diferente, e assim, tá tudo dentro da sua cabeça, né? Tudo você pode mudar, tanto pro positivo como negativo, você transforma tudo. Então, esse universo eu amo. Eu amo. Verdade. Aí eu disse, ou eu sei que tá muito em alta a psicologia, né? Mas, assim, a arquitetura realmente é o que faz a minha vida vibrar e é o que eu sei, de fato, fazer e sem muitos esforços. Então, acho que quando você faz algo que não se esforça tanto, é isso. É isso que você gosta, É né? isso que eu gosto, entendeu? Ô, Simone, e o que é que te levou a escolher a arquitetura de alto luxo, de alto padrão? O que é que te levou? O que me levou a escolher foram os clientes, assim, eu já tava atendendo clientes, né, com
um nível de exigência e com imóveis de alto padrão. Então, eu disse, vou investir. Porque eu acredito, Renata, que não existe retorno se você não investir, né? Eu acho que você tem que estar sempre investindo na sua profissão. Você tem que estar sempre fazendo movimentos, né? Você está sempre pensando em evoluir, né? Em todas as áreas da vida. E profissional é o que me move, né? Assim, eu estou sempre com a cabeça a mil, sempre pensando em alguns alguma novidade, alguns uns desafios novos. E eu acho que é isso que me move. É isso que me move, entendeu? Quando eu tô quietinha, que eu chego no meu objetivo, eu digo, tô precisando de mais alguma coisa. Aí depois eu digo, meu Deus, porque eu inventei, entendeu? Mas é isso. Ô Simone, e nessa área de alto padrão, qual é o principal desafio que você enfrenta? Desafio. Eu acho que, como eu falei lá atrás, Renata, quando você faz o projeto, né, que o cliente aprova, tá tudo ok, mas ele acaba não fazendo aquela lista que a gente tem de fechamentos com todos os fornecedores para que toda aquela... Esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio, porque aí não vai estar conectado. Aí vai ficar desafiador. Ô Simone, e quando o cliente muda tudo? Você faz o projeto, aí apresenta, e aí ele até disse que quer, mas depois quando chega em casa, aí o vizinho disse que era melhor daquele jeito e muda tudo. Acontece, Como é que a Renata. Simone fica? Acontece. Mas assim, acontece. De 10, vai existir um que faça isso. A maioria, eu já consigo fazer desenvolver a leitura do que ele quer sem ele saber o que quer. Porque geralmente o cliente, ele não sabe o que quer, né? Ele não sabe falar o que quer, né? Mas assim, eu acredito que não sei se é um dom, talvez seja um dom. Eu consigo ter uma leitura da pessoa. Então, com essa leitura e com uma conversa, na primeira abordagem, eu já acerto uns 80%. Então, a gente vai para uma segunda apresentação, lapidando bem pouco, e a gente já fecha e já começa os projetos executivos, entendeu? E os indecisos? Mas existem os indecisos, era isso que eu ia falar agora. Tem uma casa que a gente está terminando agora, e a vontade de rir. Essa casa, a gente fez uma planta, batida ao martelo, com todo o executivo pronto para a prefeitura. E a cliente passou um final de semana e decidiu que não. Vamos aumentar a casa, vamos fazer piscina e vamos fazer outro projeto. Eu disse, vamos fazer. Vamos fazer, mas sim é um outro projeto. A gente tem que ver custos, porque a minha equipe são pessoas que a gente terceiriza, né? Então, assim, e aí a gente faz, acerta e começa a desenvolver. E, além disso, esse projeto foi muito engraçado. Eu estava conversando sobre isso, que eu estava na obra ontem. Depois desse projeto gigante que a gente fez, pronto, com piscina, primeiro andar. Né? Ela mudou? Mudou de novo. Disse, não é isso. Com o projeto pronto, executivo para ir para a obra. Mudou de novo. Não, eu acho que está muito grande. Vamos fazer um intermediário, um médio. A gente ela pagou 3 projetos? Pagou aditivos, né? Sim. Você paga um projeto, desculpa. Você paga um projeto, o valor, e aí vai pagando os aditivos. Das Porque mudanças. você tem uma certa liberdade de mudança. Né? Você tem uma certa liberdade de mudança. Até uma certa planta baixa, você pode alterar, tranquilo. Mas tudo pronto? Mas tá aprovado, tá tudo pronto. Você demora muito tempo para fazer todo executivo. É corte, é fachada, é planta de coberta. Né? Então, assim, todo pronto encaminhado para a prefeitura. Então, é outro projeto. Porque a planta baixa, quando você pega o feedback do cliente do que ele quer, é um quebra-cabeça. Você vai sair montando para ficar de acordo com o que ele sonha, né? É isso. Ô Simone, e as recompensas de trabalhar assim nessa área? As recompensas é quando tá tudo no final, que você vê que realmente todo aquele processo valeu a pena, né? Assim, e quando o cliente fica satisfeito e que volta para você várias vezes e que fala que todo o processo valeu a pena. É isso. Aí quer dizer que a Simone agora, achando pouco a arquitetura, aí foi e decidiu ser empresária. Decidi ser empresária. Mas, o que é que você diz sobre isso, Simone? Até para dizer para essas mulheres
que estão nos assistindo, que às vezes já acha que já faz muita coisa, né? Enfim, e que é difícil conciliar duas áreas de atuação. Como é que você... O que é que você diria sobre isso para as mulheres, para encorajar essas mulheres? Vou encorajar as mulheres. Eu acho que se você organizar, né, o tempo, no começo é desafiador, porque todo o processo que é novo, que você Dá não trabalho, conhece, né? até você colocar ele... eu sou taurina e eu gosto de ter o controle das coisas. Então as coisas têm que estar tudo... Eu convivo com 2 taurinos, viu? É muito engraçado. Eu gosto de ter o controle, eu gosto de saber, eu gosto de controlar. De controlar, é controlador. E aí, controlador. Mas assim... Minha sócia é taurina, minha irmã, né? A Rita. E meu marido... Seu marido é taurino. Diga, eu sou libriana. Libriana aí combina direitinho. Combina, é maravilhoso. Aí pronto, assim, no começo é enlouquecedor. No primeiro mês eu pensei que eu ia enlouquecer, entendeu? Mas assim, quando chegou, era algo que eu já queria, que eu já desejava, ter uma empresa. E quando, de fato, se apresentou para mim a proposta, eu estava com 6 obras e fiquei com a obra da loja, comecei, né? Aí eu disse, e agora? Mas consegui, deu certo. Tá tudo no caminho, entendeu? Todas as coisas no caminho, assim, eu acho que, assim, é o querer. Montar a equipe, você acha que é fundamental, Simone? Exatamente, montar a equipe é fundamental. Eu acho que você pode ter 10 negócios, se você tem as pessoas certas no lugar certo. Se você tem as pessoas certas no lugar certo e de sua confiança, você pode ter 10, não, você pode ter 1 milhão de negócios, entendeu? Que vai dar super certo. Mas até achar essas pessoas, você... É um processo, né? Processo. Você vai caminhando, mas assim, você vai co-criando, eu digo. Você vai atraindo também. Você vai atraindo, você vai atraindo. Você vai atraindo as pessoas certas para estar no lugar certo e para você alcançar os seus objetivos. Essa é a proposta. Ô Simone, e sobre a arquitetura de alto padrão? Se tiver alguém que esteja nos assistindo que pense em entrar nessa área da arquitetura, isso aí, como é que você diria? Você aconselharia essas pessoas a entrarem? Tem mercado? O que é que você tem que falar sobre isso? É um mercado, assim, muito amplo, né? É um mercado muito amplo, porém, você tem que se dedicar, você tem que estudar, né? Você tem que estudar, você tem que investir. Não é o querer, eu quero. Porque, assim... Todas as vezes que eu estou em São Paulo, que eu estou na sala de aula, você tem tantas descobertas. E eu digo, meu Deus, tem tantas coisas que a gente não sabe, né? E que a gente tem para descobrir. É um universo tão gigante. E eu acho que é isso, Renata. Eu acho que é você investir, é você estudar, é você querer, é você buscar. Porque existem infinitas possibilidades. Eu adoro falar isso. Ô, Simone, é incrível o estudo mesmo, né? O estudo, ele abre a nossa mente. É incrível. Eu tenho esse pensamento também, eu não paro de estudar. Eu estou sempre fazendo... Eu faço especializações, né, na área da patologia das construções. Então, você vê que é um universo novo da engenharia. É um universo novo. Então, você constrói essas suas... Você faz o projeto dessas suas casas. Você sabe que a engenharia diagnóstica, ela atua desde a vistoria cautelar de vizinhança. Ou seja, antes de começar a construir, é necessário fazer uma vistoria das vizinhanças, para que depois os vizinhos não venham cobrar do dono da casa fissuras que lá já existiam. E aí eles aproveitam, porque está aquela movimentação de terra, aquela movimentação de obra, eles vão e alegam que aquela fissura provocada no muro dele foi da obra, tá? Como eu estou falando de fissura, tem outras manifestações patológicas também que eles podem evidenciar. É incrível, né? Então, existe esse trabalho da vistoria cautelar de vizinhança, que é uma vistoria que a gente faz em todos os vizinhos. Aí existe uma área. Tem uma área, né? Tem uma área de atuação. Entendi. E você faz um laudo constatando como estava aquela situação atual naquela data. Tá? Isso tem que ser feito um laudo para um profissional habilitado. Aquelas fotos têm que estar todas datadas. Tem todos os requisitos que tem que atender. E aí, quando termina a obra, se faz um outro e se faz o comparativo. Entendeu? Aí tem todo isso. Legal. E a casa vai ser construída. Elaborar o manual do proprietário dessa casa. Isso. Se fazer o plano de manutenção. Porque o dono da casa, às vezes,
não sabe. Não sabe. E só faz as coisas quando dá problema. É. Então, a gente tem que parar de corrigir os problemas emergenciais. De fazer só aquelas emergências que você está gastando mais dinheiro e está danificando a estrutura. Entendi. Né? Tem que entender que não é só a estética, é dano à sua estrutura. Entendi. Ah, Não, Renata, você falando isso, né? E aí a gente foi para conhecer um apartamento e um outro já todo pré-montado. E quem foi? Que foi o nosso professor, que é engenheiro, sim. que é responsável pela obra. E aí ele falando, e falando de casas também, isso na sala de aula, que quando você falando, né, da prevenção, que quando tá para entregar a obra, ele faz uso da casa, bota a equipe toda que estava trabalhando para usar a casa durante uma semana. Eu fiquei besta. Para poder fazer testes, liga todos os chuveiros, bota O ar-condicionado para funcionar. Tudo. tudo assim, e teste durante a semana toda. Piscina, eles usam, fazem um laboratório eles mesmos, sabe assim? Muito bom isso. Muito bom para. E ele disse, detalhe, sempre tem pepino. E é uma obra de alto padrão. Entendeu? De alto padrão, com alta qualidade, mas sempre, mas isso que eles fazem, se não tivesse feito, passar uma semana com a equipe fazendo esses testes dentro, vivenciando, dormindo, eles dormem. Quem ia estar passando por esses perrengues Era o dono da o cliente, casa. que não precisa estar passando por isso. É verdade. Aí eu achei isso incrível. Fantástico. Né? Fantástico. Uma visão assim, top. A gente na construtora, a gente faz testes, né? A gente faz testes da parte hidráulica, faz testes no gás. Isso. Mas às vezes acontece. Acontece. Entendeu? Às vezes, mas às vezes não é nem culpa da construtora. Às vezes é um instalador que vai e perfura uma tubulação de gás. Isso Lá no acontece, GO mesmo agora, uma instaladora de móveis conceituada aqui no mercado perfurou um tubo de gás, gente. Com o projeto lá mostrando, enfim. Então, isso causa um transtorno. Causa um transtorno. O cliente já está doido para entrar. Mas esse transtorno, o cliente já estava doido para entrar ou não? Doido para entrar. Entendi. Você não... Aí, veja, a tubulação está abaixo do revestimento. E precisa quebrar a pedra para poder corrigir a tubulação de gás, né? E a cliente nervosa dizendo que não ia deixar a gente... não ia deixar a gente quebrar nada. Mas a gente explica, né? Depois ela entende. Mas você imagina... Mas porque você fica ansiosa, naquela hora você quer... Você tá recebeu a chave, a ideia é que não vai ter nada. Tá tudo perfeito. Tá tudo perfeito. Mas, assim, essa experiência que eu tô falando para você, que você tá me falando também, e que eu tive lá de São Paulo, de projeto de 650 metros quadrados, de 1.000 metros quadrados. Diga aí. E que, assim, com equipes fantásticas, acontece. Acontece. Né? Acontece. Agora, sim, acontece, mas tem que existir justamente essa previsão. Para que o cliente seja... Eu acho que o cliente tem que ser blindado. Tem que ser. Eu Tem que acho. ser blindado. A equipe de obra tem que fazer, tipo isso que você citou. E também, depois, por mais que a gente faça, existe o pós-obra, né? Então, o pós-obra, os construtores, as construtoras, tem que ter uma equipe qualificada. Tem que ter uma equipe capacitada para atender bem esse cliente. Entendi. Assistência, né? É assistência técnica, né? Assistência técnica. Que é, assim, no simples fato de ouvir o cliente. Eu atuo nessa área também, né? Entendi. Eu tenho uma equipe, hoje, eu já trabalhei muito tempo de linha de frente, e hoje eu já consegui montar a equipe, estou lá treinando. E uma das coisas que eu faço é isso, dê atenção ao cliente, que fica mais fácil. Isso. Ele desabafa ali. Então, assim, dê atenção, escute atenção, e seja isso. verdadeiro. Entendeu? Exatamente. Seja verdadeiro com o cliente. Aí você minimiza. Minimiza, Né? E assim, o que você falou, essa parte de assistência é fundamental para ter um projeto alto padrão. Eu tinha falado do começo, mas o final é a assistência. Né? Esse projeto de alto padrão é o começo, esse projeto programado, todo mundo conectado, né? E essa assistência no final. Quanto tempo? Tem um manual, né, de assistência, mas assim, você ter alguém disponível na hora que aconteceu alguma coisa. Algum problema. Isso. Geralmente a assistência são 5 anos, tá? São 5 anos de garantia, mas a partir do primeiro ano, você já começa a perder a garantia de alguns sistemas.
que é sob sua responsabilidade. Então, tem tudo isso descrito no manual. Entendi. Entendeu? Então, se precisa, como usuário, fazer as manutenções preventivas para não perder a garantia da construtora. Então, Entendi. tudo isso é explicando. O simples fato do rejunte do banheiro. Por exemplo, a área do boxe, ela é mais suscetível àquele rejunte desgastar. Quer dizer que vai desgastar? Não, vai depender do uso. Do uso. Do material, do produto químico que você limpou. Que você vai de limpar. como você limpou. Enfim, da quantidade de uso que tem aquele ambiente. Então, a partir de 1 ano, ele já pode se desgastar. E quando se desgasta, nenhum problema começa grande, sabe, Simone? O problema, ele se torna grande porque você não resolveu ele no início. Entendi. Entendeu? Então, Isso é para tudo, né? Isso é para tudo. Isso é para tudo na vida, né? É verdade. Simone, tá vendo como é gostoso? É maravilhoso. Esse eu amei. podcast. Eu acho que eu queria ficar mais. Tô gostando, A gente já tá chegando, não tá? Tô. A gente já tá chegando aqui na nossa reta final, mas eu ainda quero explorar dessa profissional que está aqui com a gente, né? Essa profissional está aqui, a gente não pode deixar passar. Como é que você vê a tendência para o futuro dessa arquitetura de alto padrão? Tendência para arquitetura de alto padrão. Para o futuro. Eu acho, para o futuro. Eu acho que a tendência é a parte da tecnologia, né? A parte da automação, essa conectividade. Eu acho que a conectividade e a tecnologia é o futuro, sem sombra de dúvidas. E tudo que a gente falou, sabe? Eu acho que a gente vai melhorando e aprimorando a cada dia com as nossas experiências. E o que é que você faz, Simone, para se tornar assim tão atualizada? Você é uma mulher que inspira outras mulheres, tá? A gente vê, né? Eu te conheço. A gente se conhece. A gente já se conhece há um tempinho. De projetos, né? Na construtora, enfim, hoje na sua loja. E a gente vê assim como você está sempre em movimento, né? O que é que você faz para se manter assim sempre atualizada e à frente desse mercado feminino aí da arquitetura? Em primeiro lugar, coragem. Tá. Né? Eu acho que é coragem de ser quem você quer ser. Sim. Né? Eu acho que todo mundo tem seu espaço e querer pagar o preço para onde você está, para onde você quer estar no futuro, né? Porque assim, tudo que você quer, tudo que você almeja, você tem que pagar um preço, né? Qual é o preço? Estudar, né? Como eu já falei, é viajar, ir para uma feira, para um curso. Às vezes você deixa o seu marido, né? Você deixa de ir para uma festa porque você vai estudar, porque você tem um compromisso. Eu acho que a partir do momento quando você está com compromisso, com o seu propósito, com o que você quer no futuro, eu acho que o caminho é esse. Eu sempre estou nessa caminhada, sabe? Nesse movimento. Nesse movimento. Eu acho que é isso. Simone, eu quero deixar esse espaço agora para que você queira falar alguma coisa que a gente não comentou aqui nesse episódio, ou que a gente comentou. A gente já comentou. Ou que a gente já comentou e você quer deixar aqui para os nossos ouvintes uma mensagem assim final para quem está nos escutando. O que é que você quer dizer? Seja da sua vida pessoal, seja da profissional, seja dos negócios. O que é que você quer deixar aqui para os nossos ouvintes? Eu acho que, assim, da arquitetura, a gente abordou tudo. Eu acho que a gente falou várias vezes, tanto da engenharia de diagnóstico como a arquitetura de padrão, a gente falou bastante, né? E, assim, o que eu quero deixar aqui, primeiramente, é pedir muitíssimo obrigada, né, por estar me dando essa oportunidade de estar aqui nesse espaço com você, nesse podcast maravilhoso. E falar que estou super satisfeita, super feliz de estar aqui com você. Que coisa boa. Obrigada, Simone, por estar aqui. Gente, a gente está finalizando esse episódio que a gente falou aqui sobre a engenharia diagnóstica e a arquitetura de alto padrão, onde a gente abordou a importância de se fazer as manutenções. A gente abordou também a importância de se ter conhecimento que você precisa do manual do proprietário, que é aquele guia que vai te orientar em tudo que existe na sua edificação. A gente trouxe também as tecnologias, as abordagens, as inovações, tudo ligado à arquitetura de alto padrão. Foram insights maravilhosos que eu tenho dúvida que vai ajudar no conteúdo de vocês. E eu te peço, se você ainda não segue no meu canal, começa a me seguir
E se você gostou desse conteúdo, envia para os teus colegas e amigos que você sabe que vai ter curiosidade de assistir esse tema. E toda quinta-feira sai um episódio novo no nosso canal. Então, até o próximo episódio e obrigada por estar aqui conosco.